E agora está na hora da gente trazer aí o nosso bate-papo voltado para gastronomia e nutrição. Está na hora aí do Pitadas desta semana. Pitadas, gastronomia no seu dia a dia. E o nosso assunto de hoje, então, é pimentas, um item aí que possui diversas espécies que variam aí de um país ao outro, de sabor muito picante às vezes, e que pode ser um fruto, pode ser utilizado, né, como fruto, a semente ou até como um condimento. E quem está conosco aí por vídeo para tratar um pouquinho desse assunto e compartilhar o seu conhecimento é a nutricionista e dona da empresa Bona Pimenta, a Camila Bona, que está aí por vídeo com a gente. Bom dia, Camila. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar participando aqui ao vivo hoje. Imagina, a satisfação é nossa. Obrigada por reservar esse tempinho aí, estar com a gente. Já começo te perguntando, Camila, afinal, a pimenta faz bem ou mal à nossa saúde? Então, a pimenta é algo muito controverso, muito cheio de mitos, muito cheio de falatório ao redor dela, né? Mas sim, posso te responder com toda a confiança e tranquilidade, dizer que sim, a pimenta faz muito bem para a sua saúde. Pode comer sem medo. Quais são os benefícios, então, aí que ela pode nos proporcionar? Então, a gente tem, assim, uma gama bem vasta de estudos, né, que comprovam milhares de benefícios e até como nutricionista posso trazer aqui para vocês essas informações. Eu não gosto muito de trazer o alimento, assim, separadinho, né, por exemplo, assim, a gente tinha muito isso na nutrição. A beterraba faz bem para alguma coisa, o alecrim faz bem para outra, né? Hoje a gente já sabe que esses alimentos que vêm da natureza, que são mais naturais, eles têm que estar inseridos numa alimentação saudável, senão a gente entra naquela história, né? Eu me entupo de industrializados e eu acho que eu vou comer uma pimenta que tem benefício, vai compensar, né? Então a gente queria deixar claro isso, que não é um alimento isolado, ele precisa estar dentro de uma alimentação assim, não digo perfeita porque não existe, mas uma alimentação o mais equilibrada possível. Então vamos lá, benefícios das pimentas. A pimenta existem muitas variantes, né? Muitas espécies, assim, vamos dizer. Hoje a Bona Pimenta trabalha com a dedo de moça, que é aquela pimenta vermelhinha, comprida. Ela tem esse nome porque ela realmente parece um dedo, né? Dedo de uma moça. Então ela ganhou esse nome peculiar pelo formato dela. Essa é a espécie mais comum que a gente tem aqui no Brasil, e ela tem muitas variações. Eu vou falar um pouquinho mais dela, porque por ela ser a mais comum e a mais conhecida, tá? Então, a pimenta dedo de moça, o que a gente pode já de antemão falar? Ela auxilia no processo de emagrecimento, porque esse ardidinho que a gente sente é de um componente chamado capsaicina, e ele tá bem lá dentro da pimenta, lá dentro, junto com a semente, naquela membrana interna, que acaba dissipando essa ardência para toda a pimenta. E o que quer dizer que a pimenta vai fazer a gente emagrecer? Ela vai fazer com que dê mais calor no nosso corpo. Ela é termogênica. Esse nome é bem difundido hoje no meio fitness. Então, esse processo de aumentar o gasto calórico é gerado justamente porque o nosso corpo tem que criar uma batalha contra essa ardência. Então, ele faz isso produzindo mais calor, gastando mais energia. Então, esse é o primeiro benefício do consumo diário de pimenta. Ela é termogênica e ajuda a gente a emagrecer, ajuda a queimar ali as gordurinhas, então. Tá certo. Falando mais especificamente aí de benefícios, por exemplo, no aspecto de vitamina, de composição aí na nossa dieta, ela também traz algo nesse sentido? Por exemplo, a gente sabe aí que as frutas, por exemplo, tem muita vitamina C, as nossas frutas da época agora de inverno, né? Laranja, a bergamota, nesse sentido. As pimentas também contribuem nesse aspecto? Sim, elas têm, assim, são riquíssimas em vitamina C, vitamina E também e vitamina A. Até essa corzinha vermelha ali a gente sempre associa com a vitamina A. Todas essas vitaminas, elas são chamadas antioxidantes. Então, além de prevenir a gripe, os resfriados, que é o caso da vitamina C, não adianta a gente tomar a vitamina C ou comer um alimento que é rico em vitamina C somente quando a gente está gripado. A gente precisa consumir ele antes, né? Por isso que a natureza é tão sábia. Você falou ali da tangerina, do limão, da laranja, vocês percebem que a melhor época dessas frutas
é a época que antecede o inverno. Então, o que acontece? A tangerina deu ali por abril, maio, o limão também. Então, nessa época que a gente tem que fortalecer nosso sistema imunológico para daí entrar, né, adentrar o inverno já com o nosso sistema de defesa já bem garantido. Então, a pimenta tem vitamina C, tem vitamina A e vitamina E. Todas elas agem, além na questão da gripe, no nosso sistema imunológico e também no combate de radicais livres. Todo mundo já ouviu essa palavra, né? É o famoso combate ao envelhecimento precoce, não só da célula, mas também da pele. Então, outro benefício que a pimenta traz para a gente como um antioxidante. Existe uma pimenta que seja melhor do que a outra, falando nesse aspecto aí da promoção da saúde, ou isso é mais um mito? Então, o que acontece? Todas elas têm um princípio ativo que é essa capsaicina, e ela está presente em todas as pimentas. O que vai variar de uma pimenta para outra é o formato, a cor. Algumas vão ter mais vitaminas que outras, mas a outra vai estar tendo uma quantidade maior de líquidos, enfim. Então, essas são as diferenças, mas em relação a esses benefícios gerais que a gente está falando aqui, antioxidante, prevenção de envelhecimento precoce, eu não citei aqui, mas o que está bem documentado na literatura é a questão de baixar os níveis de glicose do sangue, ela também atua nisso, lógico. Vou reforçar aqui, sempre aliado a uma alimentação saudável. Não é a pimenta sozinha que vai garantir isso, mas ela com certeza tem esse benefício ali dentro da capsaicina. Então, todas as pimentas são benéficas, a gente pode consumir sem medo. Existem muitas variedades, cada vez mais o mercado está trazendo isso para a gente hoje. Então, antigamente, eu não sei, vocês, Criciúma, né? Aqui em Blumenau a gente tinha, assim, em alguns mercados disponíveis a pimenta dedo de moça. Hoje a gente já encontra uma variedade bem maior. Pimenta bode, biquinho, pimenta malagueta e entre outras que estão aparecendo por aí. Existe alguma orientação, alguma dica, Camila, para a gente aprender, para a gente começar a apreciar as pimentas, para quem talvez ainda não despertou esse interesse ou gostaria de começar e já não quer ir pelas mais picantes, vamos dizer assim? Isso, o ideal é a gente começar por uma pimenta mais fraca, mais suave, né? A gente tem hoje a pimenta de biquinho, que ela é vendida em conserva, é vendida a granel também. É uma pimenta que praticamente não tem ardência, então você pode consumir ela à vontade e já vai se acostumando com o sabor. Eu começaria, se eu não consumisse pimenta, você pode começar pela dedo de moça. A nossa dica é tirar a semente, tá? Então, assim, tira a semente, coloca pedacinhos na sua comida para você ir se acostumando. Outra opção também é tentar comprar molhos mais suaves. Hoje no mercado já tem molho de pimenta que é um pouco mais suave. Então você devagarinho vai acostumando as suas papilas gustativas. O que acontece que é bem interessante no mundo das pimentas? A gente começa e sente uma ardência muito forte. Daqui a pouco você vai comer de novo e isso já vai suavizar. Então, com o tempo, a sua língua, né, a sua papila gustativa vai se acostumando com os sabores e com essa ardência. E já vai ficar bem mais fácil consumir. Eu hoje sou tolerante a pimenta do que eu era 10 anos atrás, por exemplo. Consigo consumir uma quantidade muito maior, ou seja, eu estou conseguindo ter muito mais benefícios por consumir uma quantidade maior de pimenta. Quais são aí as mais picantes que a gente tem aí à disposição aqui no Brasil, até pra gente já ficar esperto? Nossa, tem a Carolina Reppers, que hoje eu acho que é uma das mais ardidas, assim. Tem a habanera, que é bem forte, bem conhecida e bem forte a malagueta, vocês já devem ter provado em algum momento, e eu acho que as pessoas acabam tendo uma péssima experiência quando vão consumir pimenta, quando começam com a malagueta, porque ela realmente é muito forte. Então eu não começaria com a malagueta. A malagueta é aquela bem pequenininha, assim, que ela parece até de plástico, de tão bonitinha que ela é. Ela é bem pequenininha, tem um cabinho retinho verde, mas ela é vermelha, mas ela é danada, sabe? Eu não começaria por ela se você não está acostumado com pimenta. Então essas a gente fica de olho são muito saborosas, mas são bem picantes. Então começa realmente com a dedo de moça, que eu acho que não tem erro, é a mais comum, a mais produzida no Brasil e aquela que a gente pode consumir sem medo, tá bom?
Qualquer pessoa pode consumir pimenta, Camila, ou existe aí algumas restrições? Então vamos às restrições, né? Uma coisa que é bem importante é, assim, todo mundo fala, ai meu Deus, eu vou comer pimenta, eu vou ter hemorroidas. Eu não posso porque eu tenho hemorroidas ou porque eu tenho gastrite, são as queixas mais comuns. O que que acontece, né? A pessoa que tem gastrite, a gente pede para evitar o consumo de alimentos picantes. Então, assim, se eu tô naquela fase ativa da doença, eu tô com muita gastrite, nossa, eu tô fazendo medicação, tô sofrendo muito, não coma, sabe? Porque ela vai agredir um pouco o seu estômago. É, e você vai ter uma percepção que está piorando. Na verdade, ela não vai fazer piorar a sua gastrite. Ela pode fazer com que você sinta que a gastrite exista. Então, o nosso aconselhamento é seguir o que o seu médico pediu para você fazer, né? Se ele pediu para evitar, você evita. Mas a partir do momento que você tratou a doença, está curado da gastrite, você pode comer sem medo que a gastrite não vai voltar, porque não foi a pimenta que causou. Da mesma forma, as hemorroidas. A pimenta não vai causar hemorroidas. Provavelmente a pessoa já tem uma predisposição genética para ter hemorroidas e geralmente está associada a um hábito intestinal muito ruim. Então, aquela pessoa que é muito trancada, que tem dificuldade de ir no banheiro, que tem maus hábitos alimentares, que não faz uma caminhada, que não toma líquido, essa pessoa está mais propensa a ter uma hemorroida. E daí vai acontecer que se ela tiver na fase aguda da doença, né, tendo o problema da hemorroida e comer pimenta, pode ser que isso se exacerbe, porque a pimenta é vasodilatadora, né? Ela vai fazer com que você tenha uma circulação maior de sangue. E daí, nas tuas veias, no teu corpo e, consequentemente, nas hemorroidas também. Então, se você tem hemorroidas, está tendo esse problema no momento, não consuma para que não ative mais. Mas, novamente, não é a pimenta que causa. A pimenta vai só acelerar o processo se você tiver. Então, ideal é fazer tratamento em caso de qualquer uma dessas duas doenças, seguir as recomendações do teu médico e assim que você estiver na fase remissiva da doença, né, que você estiver tranquilo, você pode comer sem medo. Camila, quem é hipertenso, por exemplo, diabético, tem alguma restrição? Não, não tem restrição nenhuma, tá? A pimenta não vai fazer a sua pressão aumentar a ponto de ser uma doença, né? A gente até brinca que por ser termogênica pode ser que acelere um pouco mais os teus batimentos, mas não vai fazer você passar mal. É lógico que de um consumo moderado, né? A gente tem alguns países aí, China, Japão, que eles fazem concurso para comer quem come mais pimentas em menos tempo. Não é o caso, não é isso que a gente vai fazer, né? Isso pode ser prejudicial à saúde. Você pegar, sei lá, meio quilo de pimenta e comer de uma vez só. Realmente a sua pressão vai aumentar e você pode passar mal. Mas o consumo diário, ele inclusive é benéfico para a gente poder baixar os níveis de pressão do nosso corpo, então para melhorar a hipertensão e também os níveis de glicose, que são a diabetes no caso. Existe aí uma orientação de quanto que é essa quantidade diária a ser consumida? O que que você considera ideal? A gente não tem um consumo, até porque ele é bem limitado, né? Posso dizer assim, 5 gramas, 10 gramas. A gente aconselha tentar consumir assim, se for um dedo de moça, meia pimentinha por dia. Você já vai conseguir ter os benefícios, tá? Então, uma pimenta dedo de moça tem entre 10 gramas, 15 gramas, se for muito grande, você vai consumir meia pimenta por dia. Mas isso também pode ser em forma de molho, em forma de geleia, em forma de qualquer outra forma que você queira consumir, né? Nem todo mundo gosta de comer a pimenta pura, picada numa salada, por exemplo, né? Então, de repente, você aí descobre uma receitinha de molho de pimenta ou de geleia de pimenta que você possa consumir ela mais facilmente, né? Existem combinações que devem ser evitadas quando a gente consome pimenta, Camila? Por exemplo, pimenta com leite. Tem alguma contraindicação? Ou isso também é mais aí uma fake news? Mas um mito também, não tem problema nenhum, tá? Você consumir, aliás, cada vez mais a gente tá, né? Especialmente quando a pimenta a gente mostra diversas formas para você consumir, não só o nosso produto, mas também as pimentas, né? Tem algumas dicas que eu acho que é até melhor do que a gente falar em relação à combinação, porque combinação que faça mal não existe. Mas, por exemplo, se eu não estou acostumada a comer pimenta, eu vou comer uma pimenta e aquilo ardeu muito na minha boca. A nossa tendência é fazer o quê? Tomar água, né?
mas a água não vai conseguir tirar essa ardência, porque essa capsaicina ela precisa se ligar a uma molécula aqui na boca, né? Então, estou falando assim de uma forma bem microscópica, tá? Ela precisa se ligar a uma molécula, então ela precisa de uma molécula que tem no leite, que tem no queijo, ou de uma gordura, ou mesmo de uma forma mecânica um pão. Então, assim, estou com muita ardência, não adianta tomar água. Pode tomar um copo de leite, que daí vai ter a molécula da proteína, vai ajudar a tirar essa ardência da tua boca. Pode ser um pedaço de pão, porque daí o pão ele é sólido, ele vai conseguir sequestrar essa molécula também. Posso comer um pedaço de queijo, que é fantástico, vai tirar essa ardência da minha boca. Tudo isso vai ajudar. Então, mito de que água tira ardência, realmente é mito, não é realidade. A gente precisa tomar outras coisas que sejam alimentos e não, por exemplo, suco ou água. Tem que ser leite, queijo ou um pedaço de pão. Camila, vamos às dicas aí então para combinar as pimentas. Quais são aí as melhores combinações quando a gente fala aí, né, de saboreá-las, né, da melhor forma possível aí? A gente está muito acostumado a associar pimenta e salgado, né? Então, quando a gente fala em pimenta, vem na nossa cabeça já a questão da ardência e também comida salgada, comida temperada, comida de boteco. E a gente quer desmistificar um pouco isso. Não é só. Não precisa pensar na pimenta só no salgado, ela também vai muito bem no doce. Então, a gente já fez aqui, por exemplo, pimenta, chocolate com pimenta, e fica muito bom, porque você consegue fazer várias combinações. Geleias com pimenta, então não só aquela geleia agridoce de pimenta, mas geleia doce mesmo para passar no pão, abacaxi com pimenta, morango com pimenta, mamão com pimenta, fica muito gostoso também. A gente gosta muito de fazer molhos à base de pimenta, e daí você pode misturar com tempero mesmo, né? A gente usa muito louro, manjericão, tudo isso combina muito bem com molho de pimenta e com a ardência da pimenta. Você pode consumir sem medo. A geleia de pimenta também não precisa ser consumida só com pão. A gente tem várias dicas ali no nosso Instagram mostrando para você consumir, pegar a geleia e transformar num molho para salada. Você pode colocar a pimenta desidratada, que chama pimenta calabresa. Não sei se vocês já viram no mercado, mas ela assim, bem a granel. Ela é uma pimenta vermelha que foi seca e desidratada. A gente coloca dentro do bolo de chocolate, fica muito bom. Ontem à noite, uma receita ali no Instagram ao vivo de chocolate, então chocolate quente cremoso com pimenta. Então, assim, não tem limite para a imaginação na hora da gente fazer combinação de pimenta. Até convido vocês todos a conhecerem o Instagram da Bona Pimenta e ali vocês vão ter acesso a muita receita, muita dica, muita coisa boa desse mundo das pimentas. Camila, quando eu adiciono a pimenta numa comida de panela, a temperatura em que eu elevar esse cozimento influencia na intensidade dessa picância da pimenta? A tendência é que quando você consome um alimento que ele está quente e você adiciona pimenta, a sensação que você vai ter é que está mais picante, mas é realmente uma sensação, tá? Então, eu vou te dar o exemplo de quando eu produzo a geleia. Na hora que a gente prova e ela está ainda quente, nossa, aquilo fica muito, muito mais forte, intensifica muito essa ardência. Quando ela esfria, passa alguns dias, aquela ardência já ficou na quantidade correta, assim, ela parece que dá uma sentada, sabe? Então, se você vai fazer uma comida e quer colocar já na panela, tenta colocar um pouco menos ou deixa para provar ela um pouco mais fria, porque se você provar quente, realmente você vai ter a sensação de que está muito quente, que está muito picante, desculpa, né? Quente no sentido de picante. Para quem gosta de pimenta, quer servir os amigos, mas tem medo que as pessoas não vão gostar porque tem pimenta na refeição, a nossa sugestão é sempre deixar um molho à parte de pimenta para a pessoa se servir, né? Então, fica mais democrático no caso, né? Cada um coloca a quantidade que tolera de molho de pimenta ou de pimenta. É porque a gente teve uma experiência doméstica em que a gente fez um preparo e colocou a pimenta, essa calabresa dentro, e era usando a panela de pressão.
E aí, depois que foi feito o cozimento e que a gente foi consumir, a gente teve a sensação de que estava muito mais picante do que já ficava anteriormente quando tu fazia um cozimento normal. É por isso que eu até te fiz a pergunta, se influencia a temperatura que foi usada ali para o cozimento e se poderia realmente gerar isso, né, de ficar mais picante. Sim, ela realmente dá essa sensação de ficar mais picante. E claro que às vezes a pimenta calabresa, né? Às vezes você botou um pouquinho a mais, não sei, porque, né? Como são colheres, não é uma medida exata, às vezes a gente pode passar um pouquinho do ponto também. Mas com certeza, cozinhar na panela e o quente dá essa sensação de que a pimenta está muito mais ardida. Camila, mais uma aqui que eu não sei, eu acho, tenho uma leve suspeita que é mito, mas eu vou te perguntar, como você é especialista aí dessa área, a pimenta pode fazer com que a gente vá perdendo o paladar para outros sabores e aí a gente precise sempre estar adicionando a pimenta aí para recompor aquele sabor do alimento? A gente não perde o paladar do alimento. O que acontece é que a gente vai ganhando mais resistência à ardência da pimenta. Por isso que a gente cada vez coloca mais pimenta na comida. Não é que a gente perdeu o paladar para os outros sabores. A gente ganhou mais tolerância à ardência. Eu acho que essa sensação, é isso que acontece de fato, né? Mas daí o que acontece no nosso dia a dia? Eu estou tão acostumada com molho de pimenta que antes 3 gotas, para mim, estava tudo certo. Agora eu preciso botar 10 gotas para sentir o mesmo sabor da pimenta e a mesma ardência. É isso que vai acontecer. O sabor do alimento não altera, o que altera é realmente o nosso paladar e a nossa tolerância para essa ardência. Entendido. Muito obrigada, Camila, por estar conosco aqui nesta manhã. Por gentileza, então, deixe o seu Instagram aí para que o pessoal possa conferir as suas dicas e as receitinhas também. Com certeza. Então, nosso Instagram é @bonapimenta. A gente tem canal no YouTube também. Sugiro que vocês entrem no Instagram. Pode dar uma boa explorada ali, porque tem muita receita, muita coisa boa. A gente tem o nosso WhatsApp disponível também dentro ali do Instagram. Tem um link para bio. Você pode falar diretamente comigo. Fico à disposição, tá bom? Para tirar qualquer dúvida sobre pimenta, sobre produto, o que mais vocês quiserem saber. Perfeito, adorei. Muito obrigada, Camila. Parabéns aí pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Um abração. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.